Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Que bom ter você aqui para a gente fazer mais um bloco. Nós estamos fazendo uma série de blocos para eu conseguir montar o painel para colocar aqui na minha janela do ateliê. Se você perdeu algum bloco, as aulas estão disponíveis no canal. Na aula de hoje, a gente vai fazer esse aqui. Esse bloco se chama Friendship, ou Amizade. Eu achei muito legal o nome dele e achei bem interessante a construção. Eu resolvi fazer a montagem dele sem costuras entre os mesmos tecidos. Então, a gente vai fazer a montagem toda com costuras parciais, ou costura em twist, como eu também chamo. É um bloco bem bonito que vai ajudar a compor o meu painel. Ele também tem 24 centímetros e as margens de costura são de 0,75 centímetros. Para não perder nenhum bloco dessa série, já se inscreve aqui no canal e se gostar do que viu, deixe seu like no vídeo. Não esquece de compartilhar com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E deixe nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Para fazer esse bloco, é legal escolher duas cores bem contrastantes, para conseguir enxergar o movimento aqui do entrelaçado. Vamos lá para a máquina. Vamos começar a separar o tecido que a gente precisa para esse bloco. Então, do fundo, eu vou cortar 5 quadrados pequenos, um quadrado grande e 2 quadrados médios. Esse quadrado grande, a gente vai cortar nas duas diagonais, formando 4 triângulos. E esses 2 quadrados menores, a gente vai cortar só em uma diagonal, formando 2 triângulos pequenos de cada um. Com eles cortados e preparados, a gente já pode reservar para ver as outras peças que a gente precisa das cores de tecido. Eu vou usar nesse bloco duas cores contrastantes. Então, eu peguei o meu cinza e o meu vinho. Todas as faixas aqui têm a mesma largura. O que muda é o comprimento. Desse colorido, eu vou pegar 2 quadrados e 4 retângulos iguais. O cinza, eu também vou pegar 2 quadrados, 2 retângulos pequenos e 2 retângulos grandes iguais também. O primeiro passo é costurar os quadrados. Então, eu vou pegar cada um dos quadrados coloridos e costurar em um quadrado de fundo. Só colocar direito com direito e passar uma costura pé de máquina. Vamos passar para poder costurar a segunda peça. Vou pegar a minha cor cinza, os quadrados que eu já costurei e costurar no retângulo menor. Direito com direito, costura pé de máquina. E aqui é importante prestar atenção no posicionamento das cores. Então, o meu fundo fica para o lado esquerdo, o meu colorido para o lado direito e o retângulo vai em cima. O outro é exatamente igual. Agora, eu vou pegar o que é o quadrado de fundo com o quadrado vinho e vou costurar no retângulo vinho. Vocês vão ver que esse quadrado é menor que o retângulo. Eu vou costurar alinhando os dois da mesma cor aqui. E vou parar a costura um pouco antes de terminar o meu quadrado. Então, vou colocar direito com direito, alinhar pelo lado do colorido e vou passar uma costura começando aqui da ponta para cá, parando aqui mais ou menos a 2/3 do quadrado do fundo. Passei a costura
e ela está parando aqui e eu ainda tenho quadrado de fundo para costurar. Mesma coisa no outro. Comecei aqui da borda, alinhada com o mesmo colorido, e vim até um pedaço do quadrado de fundo, deixando um espaço ainda para costurar. Vou pegar a célula que a gente costurou, que ainda tá aberta aqui no fundo, e vou juntar nela 2 triângulos daquele quadrado que a gente cortou em 2 diagonais, formando 4 triângulos, para que o fio reto fique aqui nesse sentido, nesse aqui. E aqui eu tenha o viés. Então, coloca ele aqui na lateral que a gente já costurou inteira, direito com direito, e passa uma costura pé de máquina. Alinha o canto. Eu vou alinhar aqui o canto reto do meu triângulo com a minha célula. E vou repetir o processo com a minha célula cinza. Então, eu tenho ela aqui, vou pegar um daqueles triângulos que a gente tirou do quadrado que cortou em 4 e agregar nessa lateral, onde a gente costurou o retângulo menor. Também alinhando o ângulo reto do meu triângulo com a minha célula. E as laterais aqui. Agora, eu vou agregar os retângulos coloridos vinho nessa célula aqui. E vocês vão ver que também vai faltar um pedaço. O que eu vou fazer? Direito com direito, alinhando aqui pelo quadrado de fundo. E vou parar a costura um pouco antes de terminar essa faixa. Direito com direito. Alinho aqui nessa lateral, que tem o triângulo de fundo. E vou passar uma costura pé de máquina aqui, parando um pouco antes de terminar essa faixa. Passei a costura e não terminei aqui no meu retângulo. Deixei um pedaço sem costurar, ela só tá até esse pedaço. Mesma coisa no outro, ainda tem retângulo faltando costurar. E agora, a gente vai costurar o retângulo cinza nessa célula vermelha. Ele encaixa inteiro aqui, então a gente vai costurar de ponta a ponta. Mesma coisa nesse aqui. Direito com direito, sempre alinhando pelo quadrado de fundo aqui. E passar uma costura pé de máquina. E já aqui ele já tá costurado de ponta a ponta. Vamos pegar o nosso quadrado central agora, que é um daqueles de fundo pequeno, e vamos começar a encaixar isso aqui no lugar, em volta do nosso quadrado central. É assim que o centro do bloco tem que ficar. Só que a gente ainda tem um monte de costuras abertas e a gente vai começar a fechar tudo isso agora e montar esse centro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar o quadrado central nessa faixa cinza. E eu vou costurar encontrando essa lateral, alinhando essa lateral aqui e fazendo a costura até um pedaço do meu quadrado. Então, eu não vou chegar até o final do quadrado, eu vou costurar só até um pedaço dele. Eu gosto de fazer 2/3. Então, eu vou costurar mais ou menos até aqui. Direito com direito. E vou passar a primeira costura.
Então, ele tá costurado, mas ainda está aberto aqui nessa lateral. Eu vou aproveitar que aqui já tá tudo costurado e vou colocar agora essa faixa. Então, a gente vai rodar assim, a gente tá fazendo costura em twist ou costuras parciais. Esse bloco é cheio delas. Se você não quiser ter costuras aqui entre as faixas coloridas. Então, eu vou tirar essa aqui da frente, que a gente já tinha deixado aberto. Vou colocar um alfinete para segurar ela para trás, para ela não me atrapalhar. E agora sim, eu tenho duas peças que se encaixam, essa faixa nesse pedaço que a gente acabou de costurar com o quadrado central. Vou colocar direito com direito e costurar de ponta a ponta. Passei essa costura e agora já vou aproveitar e fechar essa aqui também antes de costurar a próxima. Então, a gente já tinha deixado aberto aqui e tinha deixado aberto aqui, ó. Então, primeiro, eu vou tirar esse triângulo de fundo da frente. E vou terminar de costurar essa faixa nessa. É só colocar direito com direito a faixa. Encaixar ela no lugar, que agora vocês vão ver que ela vai dar certo o tamanho. E terminar essa costura que eu já tinha começado. Vou pra máquina e retomo aqui do meio, onde eu tinha parado a minha costura, um pouquinho pra trás, e termino ela. Então, agora já tá costurado aqui de ponta a ponta. E eu volto, só falta voltar com o meu triângulo. Então, agora ele tá aqui, aberto, eu volto ele. E termino essa costura que eu deixei pela metade. Juntando o triângulo nessa faixa que eu acabei de costurar. Mesma coisa do outro lado, eu vou pegar onde eu tinha parado e continuar até o final. E agora, tudo aqui já está costurado, menos esse pedaço do centro que a gente deixou aberto, onde a gente agora vai encaixar as outras peças. Próximo passo é encaixar essa peça aqui. Ela encaixa certo aqui, de ponta a ponta. Então, é só colocar direito com direito. A hora que tiver alinhando aqui essa peça nessa, é legal de ver se essa costura da faixa vinho tá encaixando com essa costura da faixa vinho, pra gente tentar fazer isso aqui ficar o mais reto possível, não ficar deslocado assim. Então, só alfinetar com cuidado e passar uma costura de ponta a ponta. Temos mais essa parte costurada e aqui não tenho que fechar mais nada. Agora, vamos para a última parte. Então, essa parte aqui a gente deixou aberto aqui. Então, tira esse pedaço da frente. Tira esse pedaço da frente. E agora, a gente vai encaixar ele alinhando com o quadrado central. É exatamente o mesmo tamanho. Então, vou alinhar ele com o quadrado central, direito com direito, e passar uma costura de ponta a ponta.
Passei essa costura inteira. E agora, do mesmo jeito, que a gente fez no primeiro, a gente vai começar a fechar essas partes que ficaram faltando. Eu vou tirar esse triângulo da frente. Para poder costurar essa faixa aqui. Vou colocar direito com direito. E terminar essa costura que eu tinha deixado pela metade, indo até a ponta agora. Daqui pro final. Agora ela tá inteira costurada, eu vou voltar com o meu triângulo. Solto ele. E eu tenho que terminar a costura daqui até o final. Direito com direito. E termino essa costura. E agora, a gente tem que voltar com essa parte. Ela já tá costurada até a metade, é só eu terminar essa costura virando direito com direito e encaixando aqui as peças. E terminar essa costura que eu tinha passado no meio. E agora ele tá todo costurado. Vou passar porque ainda falta os nossos triângulos dos cantos. Esses triângulos dos cantos são daqueles quadrados que a gente cortou só em uma diagonal. Aí o viés vai ficar pro lado do bloco e eu vou ter o fio reto nas extremidades. Então, eu vou colocar um triângulo em cada um topo dos coloridos aqui. Para costurar esse triângulo, acho o meio dessa faixa e o meio do triângulo, coloco direito com direito e passo uma costura pé de máquina. Então, vamos achar o meio desse primeiro triângulo. Acho o meio da faixa. Alinha meio com meio. E passo uma costura pé de máquina. E a gente vai fazer isso agora com os outros 3 cantos. Fiz com todos os cantos, vamos passar agora pra gente ver como ficou o nosso bloco. Passar e tirar essas orelhas aqui. É um bloco bem legal de fazer, não tem muito corte, é só retângulo e quadrado. A única coisa que a gente corta são esses triângulos aqui na diagonal, mas o jeito de montar ele com costuras parciais, ou costuras em twist, é bem legal de aprender para você ter aí na manga para fazer algum bloco mais diferente. Tem outros jeitos de fazer esse bloco sem as costuras em twist, mas aí a gente teria costuras aqui dentro das faixas coloridas, que não é o que eu queria. Eu queria faixas coloridas sem a costura. Então, a gente montou dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula com mais um bloco. Um beijo da Pituca Sapeca.